que a torcida deposita mais esperanças no Paulinho, até por ele já estar no futebol brasileiro há um bom tempo e sempre fazendo gol, sempre fazendo bons jogos. É um jogador novo, relativamente novo, de um porte físico avantajado perto dos que o Palmeiras vinha tendo ali. Enfim, é a grande contratação e a gente já sabia que ia ter que esperar por ele. Mas a gente esperava até abril, maio, com um quesinho de, no Palmeiras, o Palmeiras trabalha bem, quem sabe em março. Veio março, passou abril. Chegou maio, já ficou aquela desconfiança. Ele começou a entrar e a gente via claramente que ele estava abaixo. Ele não estava no esperado, mas a gente encara com uma naturalidade. Ele tem o tempo ainda para voltar ao máximo da sua forma física. E não aconteceu. Ele saiu como titular. Eu vi uma melhora e me deu uma esperança que para o Mundial ele estaria bem. E aí veio essa informação sua e do Léo hoje. Nós lemos até aqui, dando os devidos créditos, na íntegra, e vocês colocam que é uma possibilidade pós-mundial, uma análise feita claramente com um critério absurdo em cima disso, da volta dele. Mas a questão que fica é pro Mundial, porque acaba de uma forma assustando a torcida do Palmeiras. Qual que é a informação geralzona, assim? E de fato, preocupa pro Mundial? Ou ele chega bem pro Mundial e depois do Mundial é que a gente vai ter essa avaliação mais criteriosa pro decorrer da temporada? E pro Mundial ele tá bom. Como que é a informação? Sei lá, faz um raio-x da informação, que já tá lá, mas faz a sua interpretação da informação. Então, Costa, na verdade, é o seguinte, é muito o que você comentou sobre essa expectativa, né, sobre o Paulinho. Eu concordo com vocês aí que é a principal contratação do ano do Palmeiras, né? Foram 18 milhões de euros, mais a questão do Gabriel Menino, mais o Patrick, né, que ainda não tinha jogado como profissional aqui no Palmeiras. Né? Foi uma negociação que foi rápida, mas sabia que ele só voltaria, né, lá para abril. No primeiro momento ali, quando o Palmeiras se reapresentou, que ele começou a fazer o trabalho no Núcleo de Saúde e Performance, que hoje é uma referência, né? Se você pensar em recuperação de atletas, né, no Brasil, a estrutura que o Palmeiras oferece hoje é uma referência. Talvez por isso que tenha, né, ficado essa sensação que poderia ter voltado mais cedo, ou quem sabe antecipar. Né? No primeiro momento, criou-se até essa expectativa, pensando em reta final de campeonato paulista, caso o Palmeiras estivesse nas fases mais agudas. Isso aconteceu, o Palmeiras foi finalista, né? Mas não se comprovou com o Paulinho, porque entendia-se que era uma questão mais a longo prazo. Né? Um jogador que estava chegando com um contrato de 5 anos, né? Você não colocaria ele numa final, por exemplo, contra o Corinthians, que é um outro ritmo. Né? E aí a estreia dele veio justamente contra o Corinthians, né? Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em abril, lá na Arena Barueri, e claramente, né, se viu um jogador mais preso, né, claro, muito tempo sem jogar, ele não atuava desde a final da Libertadores, né, pelo Atlético Mineiro contra o Botafogo lá em Buenos Aires. E aí esperava-se que até o mês de maio, ali até o Mundial, ele já estivesse, né, atuando de uma maneira mais confortável, né, que ele estivesse atuando já, podendo jogar os 90 minutos, tendo, né, fôlego ali, questão física para atuar os 90 minutos de uma partida. Não se comprovou, ele não conseguiu jogar nenhuma partida inteira pelo Palmeiras, né, até então. Ele tem 11 jogos pelo Palmeiras e só um jogo como titular, né, que foi contra o São Paulo, também na Arena Barueri. E depois, né, da semana passada da goleada sobre o Sport Cristal, que ele fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, ele fala, né, que ainda estava com dor, né, que ainda tem atuado com dor, que está mais difícil, né, e o Palmeiras sempre com a versão de que tem um trabalho individualizado para ele, né, para ser feito, né, para que ele possa ter uma carga controlada para poder voltar à forma física que ele tinha, né, dos tempos de Atlético Mineiro. O problema é que essa fase já passou, né, já esperava-se ele para o Mundial de Clubes, né, mais solto, mais leve, né, e aí é uma apuração que a gente conseguiu, tanto o Léo quanto eu hoje, dá conta justamente disso, né, do Palmeiras pensar num trabalho pós-mundial para ele, e se houver a necessidade, né, o que nós escutamos, tanto o Léo quanto eu, assim, a medida extrema é uma nova cirurgia,
E aí uma nova cirurgia colocaria ele 6 meses provavelmente parado, né? Perderia o segundo semestre para recuperar para o ano de 2026, né? Uma vez que ele teria 4 anos de contrato, não mais 5, né? Do que ficar nesse joga um pouco, sente dor, carga de trabalho reduzida, vai maneirando nos treinos, tira ele de algumas partidas, ele vai para outros jogos, né? Acredito que no Mundial vai ser dessa forma, né? Não penso que o Palmeiras vá abrir mão do Paulinho para o Mundial de Clubes, até porque ele tem jogado, ele jogou 45 minutos há 2 dias, né? Contra o Cruzeiro. Então, assim, por mais que ele tenha dor, né? Igual ele já relatou, que há uma limitação, ele tem atuado, né? Então, assim, é um jogador hoje, pensando no elenco do Palmeiras, para o Mundial de Clubes, que vai começar para o Palmeiras daqui 11 dias, é um jogador que vai ter a mesma forma que ele tem agora. Né? Ele vai atuar por alguns minutos, mas ainda está longe daquela forma física ideal, e esperava-se que para o Mundial de Clubes ele já tivesse uma capacidade total de poder atuar como titular, atuar mais tempo, coisa que não se confirmou justamente por conta dessa limitação ainda, né, da cirurgia que ele passou. A minha grande dúvida era essa, se ele chega para o Mundial em condições de fazer um tiro curto, no máximo, né, no ápice possível até então, ou se ele chega meia bomba e depois faz essa avaliação, como você disse, para parar e pensar nos outros anos de contrato. Se for o caso, esquece 6 meses, é para o ano que vem. Essa era a minha grande dúvida. Ronaldo. Tudo bem, Bulara? Como é que você tá, cara? Boa noite aí, satisfação. Bulara, parceiro de longa data aí, né, Bulara? Não, Bulara, é o seguinte, sabe o que eu estava falando aqui, que as pessoas às vezes elas não compreendem direito? É o seguinte, na realidade, nosso palestra solta uma notícia que ela é uma bomba. Ela é uma bomba. Ela não deixa de ser uma bomba, porque ela realmente mexe talvez com uma das maiores contratações, e se por acaso tiver realmente... Porque assim, Bulara, o que eu estava discutindo aqui com as pessoas? Gente, vocês precisam ler a notícia. E quando você publica uma notícia, sei lá, tem lá uma página de notícia, então você precisa entender, você precisa ler, precisa ver o que o cara está dizendo, etc. tal. E tem muita gente já repercutindo, dizendo, pô, compramos uma maré abatido, compramos um carro estourado, compramos, né, aquelas ilações que as pessoas, na realidade, costumam fazer, isso, né? Emendando, né, Bulara? Aí vem lá a frase da Leila, né, não somos hospital. Então vem tudo isso, você sabe como é a nossa torcida, e isso tudo acaba criando essa história em cima, né? Porque o que acontece? Com tudo isso, acaba criando esse... Mas assim, eu entendo também porque as pessoas não leem e talvez não queiram, ou não conseguem, ou não leram até o final a notícia para poder interpretar aquilo que foi escrito, né? E aí se fala-se, num caso extremo, de uma nova cirurgia. Então, o que a gente estava falando é exatamente, toda essa polêmica que acaba criando em função da notícia, que ela, evidentemente, você deve ter as suas fontes, evidente, eu conheço o nosso palestra sei lá, quase... Acho que desde a fundação, né, Bulara? Então, 8 anos, a gente faz 8 anos em agosto agora. Acho que é isso aí, né? A gente, na realidade, conhece vocês desde a época da fundação, mas eu até coloquei aqui, cara, que eu falei assim, pô, Bulara, cara, será que era o momento de dar uma notícia dessa, Bulara? Eu até queria escutar de você, evidente, com todo respeito, mas cara, porque é o seguinte, a nossa própria torcida, Bulara, muitas vezes o cara não sabe interpretar, ele não lê, ele não consegue entender o que foi escrito, né? E aí tá um alvoroço danado. Então, foi isso que eu acabei falando aqui. Eu disse o seguinte, gente, vocês precisam entender que ele não está afirmando que o Paulinho vai fazer uma cirurgia, porque tem gente que já está cravando que o cara vai fazer cirurgia. Você entendeu, Bulara, o contexto mais ou menos que eu estou aqui tentando... A questão é a seguinte, é que aí entrou um dilema aqui no nosso chat de dá informação ou não dá informação? É jornalismo ou não é jornalismo? É mídia palmeirense, vale o quanto vale? Aí começou isso. E aí já começam aqueles espíritos maldosos, de tipo, tá falando mal e tal. E aí eu comprei essa e falei, não tem que falar mal, cara. A gente respeita todo mundo nadando pro mesmo lado. Inclusive, o Bulara é nosso amigo. Exatamente. Um carinho absurdo por ele, pela família dele. E aí entrou essa de vamos chamar o Bulara. Porque aí também já deixa claro
qual é a informação. Não, porque tem discórdia, porque não gosta, porque não sei o quê. Pô, não tem nada a ver, muito pelo contrário, né? Eu falei, pô, a Tifose é parceira do nosso palestra, faço e vou fazer muita coisa junto com eles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É que, infelizmente, tem parte da mídia que é sensacionalista, e aí o cara pega uma notícia e já distorce totalmente a notícia, né, Boularo? Então, eu queria saber se depois que vocês divulgaram essa notícia, como é que você está sentindo essa reação? Você achou que as pessoas souberam interpretar, não souberam? Foi mal compreendido, não foi mal compreendido? É isso que eu queria saber, qual é a tua opinião depois da notícia aí que vocês acabaram divulgando. Ronaldo, essa percepção que vocês tiveram aí, também é uma percepção de rede social. Muita gente veio falar comigo, né, outros falando também que já leva, né, para essa questão de torcida, que o senhor Bento falou do 8 ao 80, né? Mas tá vendo, ó, já compramos, olha lá, já veio bichado. Para ficar bem claro que, assim, se eventualmente o Paulinho tiver que passar por uma outra cirurgia, isso não compromete a carreira dele. Ele é um jogador de 24 anos, né? É um jogador que sempre rendeu, né? Não é uma questão que vai impedi-lo de jogar. Ele tem mais 4 anos e meio de contrato com o Palmeiras, né? E é justamente para ele poder render, né, nos outros anos, caso essa seja uma definição que parta do Palmeiras, para ele entender que precisa disso depois do Mundial de Clubes, né? Em nenhum momento a gente está acabando com a carreira do Paulinho, muito pelo contrário. Se ele precisar passar por isso, é para que ele tenha um ciclo vitorioso e sadio com a camisa do Palmeiras, como ele sempre teve pelo Vasco, no Bayer Leverkusen e também, né, no Atlético Mineiro. Em relação à notícia, eu também entendo esse lado da torcida do Palmeiras, mas falando aqui pessoalmente, né, como um editor e um dos responsáveis pelo conteúdo do nosso palestra, e como jornalista acima de tudo, eu aprendi que, assim, a informação correta, ela é inegociável, ela é maior do que qualquer coisa, a informação, e ela estando correta, ela é maior do que qualquer coisa. Então, assim, independente de ser segmentado, de não ser segmentado, é uma notícia grande, né? Um investimento de 18 milhões de euros, que ainda não conseguiu render, que esperava-se que para o torneio mais importante da temporada, ou um dos torneios mais importantes da temporada, que o Palmeiras vai começar a jogar daqui a 10 dias, ele estivesse pronto. E ele não está pronto, longe disso, né? Eles têm algumas limitações, tanto que há menos de uma semana, o próprio jogador falou que tem jogado com dor, né? Então, assim, já começa por aí, né? E, assim, eu entendo essa questão, esse dilema de dar a notícia ou não dar a notícia como mídia segmentada, mas nós fazemos jornalismo, né? Assim, nós fazemos jornalismo e é uma mídia que fala sobre Palmeiras, mas é uma mídia composta por jornalistas, né? E aí, se você escolher, e eu fui até confrontado por jornalistas também na rede social, mas por que dá agora? Por que não espera depois do Mundial e dá? Pô, como é que você vai ficar 1 mês e 15 dias, 2 meses com uma notícia dessa na mão? Né? Que o Paulinho pode passar por uma nova cirurgia e que ele não está pronto. Né? Assim, que ele não está pronto é visível, né? Mas que ele pode passar eventualmente por uma nova cirurgia para, de repente, fazer com que ele volte a render, né? E valha todo esse investimento do Palmeiras. Então, mais do que como palmeirense, mas como jornalista, é uma informação, e a informação correta está acima de qualquer coisa, independentemente da gente ser segmentado ou ser um veículo de comunicação que faz de todos os outros clubes com o setorismo. Já perguntava Jorge Cajuru, você é homem ou é jornalista, né? Já foi interrogado sobre isso. Obrigado aí por ter aceitado o convite aí de participar, tal, até para... É legal, porque a gente está na terça-feira à noite aqui, também, eu já também explano amanhã lá no Estádio 97, falei com você, então já fica um pouco mais o seu discernimento e o que você falou aí. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você agora, já visando o Mundial. Eu tenho essa dificuldade, eu estou com essa pulga atrás da orelha, de que o Palmeiras, eu falei aqui no começo da nossa live, que eu sinto falta de ver o ataque titular do Palmeiras hoje. Eu acho que a linha de trás, né, já está formada. Eu acho que o meio-campo ali também com o Emiliano, Rios, né, Giai, Murilo, Gomes, Piquerez, Everton e o Estevão. Cara, mas eu tô sentindo já esse revezamento do Abel,
né, de mudar bastante, principalmente o ataque. Como você vê que vai... Como você acha que vai ser o ataque do Palmeiras na Copa do Mundo aí, de Mundial, começa daqui 12 dias? O ataque que... Saber, né? Você tem uma informação também. Exato, por isso que eu te falei. Porque no meu time, hoje meu time seria, né, o ataque Vitor Roque e Paulinho, e aí tem uma vaga só, que é uma vaga pro Facundo, uma vaga pro Felipe Anderson, uma vaga pro Maurício, pro Veiga e pro Alan. E talvez o Flaco Lopes. Mas vamos jogar um Mundial, os 2 jogadores que vieram a peso de ouro, tal, seriam os 2. Eu não sei como você montaria o ataque. O meu ataque ideal seria com Estevão, Vitor Roque e Paulinho, né, que vai ser uma passagem até, de certa maneira, frustrada, né, para o torcedor, porque eles vão jogar muito pouco juntos, né, com essa questão do Paulinho agora, o Estevão saindo depois do Mundial, tendo pelo menos 3 jogos só, né? Mas assim, o meu ataque ideal é Paulinho, Vitor Roque e Estevão, que não será possível, né, para o Mundial, mas seria esse ataque. E até curioso em relação ao investimento que você falou, Facundo, Paulinho e Vitor Roque estiveram no banco recentemente, que foram as 3 transações mais caras aí do Palmeiras, né? A gente está falando de quase R$500 milhão de reais que ficaram no banco de reservas. E aí é mais curioso ainda quando pensa no camisa 9, porque o ano passado, quando o Flaco Lopes começou o ano e foi artilheiro do Campeonato Paulista, quando o bicho pegou, ele foi substituído pelo Rony, e o Abel, em coletiva, disse que o parâmetro do Paulista não servia para o resto da temporada, né? E aí hoje o Flaco Lopes, ele é titular do Palmeiras, ele não serviu ano passado para os jogos complicados, e hoje ele é titular do Palmeiras, tendo o Vitor Roque no banco, que, ao meu ver, né, tendo uma sequência, é o cara para vestir a camisa 9, né?